Olá, me chamo Laiane Reis e vou falar um pouco sobre o potencial de membrana. Origem: potencial de repouso da membrana. Permeabilidade da membrana é menor ao Na que ao K quando a célula está em repouso. Bombeia o sódio para fora da fibra e, ao mesmo tempo, bombeia o potássio para dentro dela, 3 Na+, para fora, em troca de 2K+ para o interior, deixando um déficit real de íons positivos no interior. Isso produz uma carga negativa no interior da membrana celular. Íons proteicos negativos que não se difundem de dentro para fora da célula. Qual a diferença entre hidrofílicas e hidrofóbicas? A diferença é que uma tem afinidade com a água e a outra não tem. As moléculas hidrofílicas, elas são moléculas insolúveis que têm afinidade com a água, sendo assim, a água possui uma carga negativa e outra positiva. As moléculas hidrofóbicas, elas são moléculas insolúveis em água, ou seja, elas não se dissolvem em água. O glicocálice. O glicocálice, a membrana plasmática, ela tem uma superfície externa e rica em hidratos de carbono, que é ligada a lipídios ou proteínas, sendo assim chamada de glicocálice. O glicocálice é muito importante e sua composição não é estática, varia de tipo para outro e na mesma célula. Tem também algumas funções do glicocálice, que é a proteção da superfície celular, reconhecimento entre células e adesão celular. Além dessas funções citadas, devemos lembrar que o glicocálice das hemácias determina os tipos sanguíneos, os grupos sanguíneos, né? Que é A, B, AB ou O. Uma vez que esses glicídios funcionam como marcadores de determinados tipos de célula, o reconhecimento do tipo sanguíneo é fundamental para a realização de transfusões e para o tratamento de alguns problemas imunológicos. Para darmos início sobre o tema transporte ativo e passivo, é necessário que vocês entendam como é composta a membrana plasmática e como ela está interligada com esses dois tipos de transporte. O transporte ativo nada mais é que o transporte de moléculas pela membrana plasmática, onde haverá o gasto de energia pela célula. Este processo faz com que os movimentos das células ocorram contra os seus gradientes de concentração, possibilitando que os solutos, substâncias que podem ser dissolvidas, sejam dissolvidos por um solvente. Desse modo, com a passagem pela membrana plasmática, irão passar de uma região onde há menor concentração para uma região onde estará maior concentração. Agora iremos falar sobre a famosa bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma proteína da membrana plasmática que utiliza a energia do ATP. O que é o ATP? O ATP é o trifosfato adenosina, que se transforma em ADP, que é o difosfato de adenosina, para levar íons de sódio e potássio para o meio intracelular e extracelular da célula. No meio extracelular da célula, possui uma maior concentração de sódio e no meio intracelular da célula possui uma maior concentração de potássio. Sendo assim, a bomba de sódio e potássio funciona transportando os íons no sentido contrário da concentração. Para cada 3 íons de sódio que sai da célula, entram 2 íons de potássio. Surge então uma diferença de cargas elétricas entre os dois lados da membrana, que um fica positivo no lado extracelular e o outro fica negativo no lado citoplasmático ou no lado intracelular. Agora iremos falar sobre o transporte passivo. O transporte passivo é a passagem de uma substância através da membrana plasmática,
onde ela está mais concentrada e passa para uma região onde está menos concentrada, sem o gasto de energia. Na difusão simples, ela ocorre com o movimento de partículas. Ela passa de um meio onde estão mais concentrados para um meio onde estão menos concentrados. Porém, estas substâncias devem ser permeáveis e pequenas para que consigam atravessar a membrana. Outro fator importante é que este processo é espontâneo e a difusão não é afetada por outras substâncias. Um dos exemplos que poderíamos citar é o oxigênio. O oxigênio consegue se difundir livremente na membrana plasmática. Agora, iremos falar sobre o transporte de difusão facilitada. No transporte de difusão facilitada, as moléculas, por não serem capazes de se moverem livremente, irá necessitar da ajuda da membrana plasmática. É nesse transporte um tipo de túnel ou portinha que facilitam a passagem dessas substâncias para o outro lado da membrana. Nele, há dois tipos de proteínas que atenuam nesse transporte: as proteínas de canais e as proteínas carreadoras. Nas proteínas de canais, forma-se um caminho pelo qual as substâncias vão atravessar a membrana plasmática. Já nas proteínas carreadoras, elas irão sofrer modificações que irá permitir a movimentação de uma substância para o outro lado da membrana. E o interessante é que nenhum desses dois processos irá ter gasto de energia. Como já falamos sobre o transporte de difusão facilitada, agora vamos para a osmose. A osmose se caracteriza pela difusão de água através de uma membrana seletivamente permeável. Nela, a água se movimenta na região onde há a menor concentração de soluto para a maior concentração de soluto. Este processo ocorre até que as concentrações de soluto se igualem em todas as membranas. Na solução isotônica, onde a concentração de soluto é a mesma que dentro e fora da célula, permanece o seu volume estável. Isso acontece porque a água flui na mesma proporção em ambas as direções. Na solução onde há menor concentração de soluto fora da célula, na solução hipotônica, onde há menor concentração de soluto fora da célula, a célula irá absorver água excessivamente, porque a entrada de água na célula faz com que ela aumente o volume e sofra rompimento. Já na solução hipertônica, onde a maior concentração é a do lado de fora da célula, ocorre a perca de água para o ambiente. Isso faz com que a célula murche e pode chegar a morrer pela falta de água. Agora iremos falar sobre a osmose das células vegetais. Diferente das células animais, as células vegetais possuem parede celular. Sua atuação garante o balanço hídrico. Quando essa célula é colocada em uma solução isotônica, ela não irá absorver água e nem irá tornar-se flácida. Na solução hipotônica, ela absorve a água e incha, sendo esse seu um estado saudável para a maioria das plantas. Ela não romperá após a parede celular fazer com que a pressão impeça que a célula continue absorvendo água de maneira indiscriminada. Já no meio hipertônico, vai ocorrer a perda de água, ou seja, a célula irá murchar e se soltará da membrana plasmática celular. Esse foi um pouquinho dos transportes ativos e passivos e espero que vocês tenham compreendido a minha explicação. Agora irei passar para a minha próxima colega. Olá, meu nome é Vanessa Carvalho e eu vou apresentar sobre difusão e eletrostática.
A difusão é um processo passivo pela qual moléculas se movem espontaneamente de uma região de alta concentração para uma de baixa concentração, sendo impulsionado pela movimentação térmica das moléculas, o conhecido movimento browniano. Pense que quanto maior o tempo, mais agitadas as partículas ficarão, fazendo com que elas se trombem cada vez com mais frequência, resultando gradualmente o movimento de regiões em que estão concentradas para de uma menor concentração. Um exemplo que podemos utilizar é quando colocamos uma gota de tinta numa água. Devido à difusão, as moléculas até que se espalhem completamente e a movimentação dos íons atravessa a membrana. Entretanto, não se dá apenas pela diferença de concentração entre os meios interno e externo. O fato dos íons possuírem cargas negativas as faz sensíveis a um campo elétrico, que é aquela antiga questão: cargas opostas se atraem e cargas equivalentes se repelem. O impulso nervoso ou potencial de ação é a transmissão de informações de uma célula nervosa a outra através de uma corrente elétrica que ocorre na membrana plasmática. Numa situação em que o neurônio está em repouso, o interior e o exterior da célula possuem uma diferença de cargas elétricas, negativa na parte interna e positiva na parte externa. Essa diferença é chamada potencial de repouso da membrana. Ela acontece em função das bombas de sódio e potássio, que permitem a entrada e saída de potássio e sódio na célula. Quando um estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, os canais de sódio se abrem, permitindo a entrada de íons de sódio, que são positivos, e diminuem a diferença de carga no local. Em seguida, mais canais como esse se abrirão, de forma que entre uma grande quantidade de sódio a ponto de despolarizar o local, invertendo o potencial da membrana, positivo na parte interna, negativo na parte externa. Essa despolarização se move através da membrana, permitindo assim o impulso nervoso. Logo atrás do potencial de ação, vem acontecendo o processo de restauração desse potencial de repouso. Nele, os canais de sódio se fecham e os de potássio se abrem, resultando num rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana e normalizando as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Como já vimos, os íons não podem simplesmente atravessar a bicamada lipídica. Eles necessitam de canais proteicos que facilitam a passagem a favor do gradiente de concentração. A maioria dos canais tem sua permeabilidade seletiva momentânea, ou seja, dependendo da situação, permite a passagem de grupos específicos de íons. Por exemplo, durante o potencial de repouso do neurônio, os canais de vazamento são fundamentais, principalmente os canais de potássio. Isso ocorre porque não necessitam de qualquer estímulo para estarem abertos e com isso permite a passagem constante de íons de forma passiva através da membrana. Além disso, existem os canais ligantes dependentes, que necessitam que moléculas se acoplem ao receptor para alterar sua forma e assim permitir a passagem de íons. Um destes são os canais de voltagem dependente de sódio. Esses canais são capazes de alterar sua conformação de acordo com determinada voltagem da membrana. São canais que possuem 3 tipos de conformação diferentes possíveis: o aberto, o fechado e o inativo. Esses canais possuem uma resposta rápida e, com isso, ao atingir o limiar de voltagem, eles instantaneamente se abrem. Já os canais voltagem dependente de potássio são importantíssimos para reestabilizar o potencial da membrana após a abertura dos canais dependentes de sódio. Porém, só possui a conformação aberta e fechada e são canais de resposta lenta. Então, apesar de serem ativados juntos com o canal voltagem dependente de sódio, ele só atinge a forma aberta em instantes depois. O mesmo acontece para fechar, o que permite a saída do potássio, além do necessário para equilibrar o potencial da membrana.
Dando continuidade à nossa videoaula de potencial de ação, agora irei falar um pouco sobre a despolarização e o pós-potencial hiperpolarizante. A despolarização é descrita como a fase inicial do potencial de ação. Ela é qualificada como o momento em que a célula sai do seu modo de repouso. Tal ato torna a célula mais permeável ao sódio. Desta forma, ela torna-se mais positiva ou menos negativa. Isto é, após a saída do repouso, o interior celular torna-se mais positivo com relação ao seu exterior. O pós-potencial hiperpolarizante caracteriza-se como um momento em que a célula, depois de sofrer o processo de despolarização, torna-se mais negativa que o período em que estava em repouso. Após um curto período, volta ao normal. Tanto a despolarização como o pós-potencial hiperpolarizante ocorrem após a abertura de canais iônicos que concedem a passagem dos íons de sódio e de potássio para os respectivos processos de despolarização e hiperpolarização. Por fim, os potenciais de ação são responsáveis por gerar a contração muscular. Eles são impulsos elétricos que ocorrem em células excitáveis e, além disso, funciona como a comunicação entre neurônios e células efetoras, como os músculos.